E especialmente por causa desse calor tocantinense, árvores são muito bem-vindas, né? Quem não gosta de uma sombra, principalmente quem anda a pé todo dia. Imagine se você está andando debaixo de um sol castigante e encontra uma sombra, nada melhor, né? Dá um alívio danado. Só que mesmo com tanto benefício para a gente, para a natureza, as árvores têm que estar no lugar certo. O Alexandre Alves foi entender por quê. Elas trazem um colorido para a cidade, principalmente na época das flores, que a natureza fica assim mais vistosa e bonita. Nas árvores é a coisa mais linda. Florida, é muito bonito. Nessa época do ano aqui em Palmas, a vida não é fácil. Temperatura batendo aí nos 36, 38, 40 graus. E uma sombra gostosa como essa aqui, olha, é um verdadeiro oásis. Correto, né? Correto. Aqui é ótimo demais. Para dar uma paradinha, descansa e fica um ar mais livre, mais gostoso, uma sombra gostosa de estar aqui presente. O tempo está quente, eu fico debaixo das árvores, refresca um pouco. Alivia muito a agonia de muita gente que anda passando por aí, né? Chega, tem que sentar um pouco por aí desses bancos. Com certeza essa sombra é providencial. Tauana se protegia do sol como podia, mas só foi chegar na sombra de uma árvore. Eu sinto alívio. Enfim, não tem como viver na cidade sem essas maravilhas da natureza. Se faltar água, falta oxigênio, a gente não vive, né? Apesar da importância delas, em alguns casos, as árvores entram em conflito com a cidade. Muitas vezes a população ela não respeita aquela árvore que está ali, às vezes a árvore é milenar, a população não respeita, né? Aquela árvore que já estava naquele local e constrói de forma inadequada, não respeitando, né, aquela vegetação que está ali. A gente tem às vezes a gente tem um plantio inadequado, de espécies inadequadas, a própria população planta uma espécie que é inadequada para aquele local e essa espécie ela atinge tanto a rede de infraestrutura urbana como a questão da energia elétrica, iluminação pública ou a questão da drenagem, né? E isso gera um problema e outros conflitos aí que a gente acha às vezes até absurdos de forma cultural, como em lojas. Às vezes o lojista acha que aquela árvore está atrapalhando a fachada dele e se acha no direito de suprimir aquela vegetação. Para encontrar um equilíbrio entre a cidade e a natureza, a prefeitura mapeou todas as árvores da cidade e a pesquisa fará parte do plano de arborização da capital, que deve ser concluído ainda nesse ano. Diretrizes para melhorar a qualidade do nosso viveiro, para atender a cidade como um todo, a arborização urbana de forma adequada. Nós estamos trabalhando diretrizes para tentar adequar essa questão da urbanização, né? A questão biológica mesmo, em função da vegetação. Por exemplo, todo mundo acha lindo o IP é muito lindo, né? Mas o IP não gera uma sombra muito grande. Então, se você quer uma sombra grande numa praça, né, você tem um parquinho, você não pode plantar um IP. O IP ele é bonito, né, de forma paisagística, estética, mas para gerar uma sombra grande, ele não é uma árvore ideal. Então, essa é isso que a gente está tentando fazer nesse momento. Para um crescimento sustentável de uma cidade, as árvores têm um papel importante nessa história. Na questão de controle bioclimático, a gente pode destacar que elas ajudam a absorção da radiação solar, elas promovem sombra, elas ajudam na umidificação do espaço, já que no processo de fotossíntese elas geram vapor d'água, né, que a gente chama até mesmo o processo de evapotranspiração, né? Então ela é muito importante para o nosso clima, que é um clima muito quente e seco, né? Além dessas questões de controle climático, né, a gente tem a questão do embelezamento da cidade, né, da questão estética, né, que a vegetação ela cria espaços mais agradáveis às pessoas, né, então ela vai também do nível social também, né. E além disso também ela serve como abrigo para animais, alimentação para animais, né, e até mesmo para a própria população, né. Atrai as aves, né? Justamente. Olha, se fosse por gosto, eu queria só o IP. Mas a gente sabe que, como disse a presidente da Fundação de Meio Ambiente, o IP não traz a sombra
aonde se precisa. Um ponto importante que a Germana destacou, e a gente tem que destacar também, às vezes, por boa vontade, a pessoa vai plantar uma árvore, isso aqui não é árvore adequada para aquele local. Então pode estar perto de um fio, pode arrebentar alguma calçada, pode gerar excesso de folha seca, o que pode sujar ainda mais a rua. Então é importante que a população também tenha acesso a esse plano quando ele for concluído. E além desses inúmeros benefícios que nós ouvimos aí, eu me lembrei agora de um comentário do colunista da CBN Tocantins, o agrônomo Ramis Teti. Ele cita outro benefício que as árvores trazem. Na época da chuva também, elas são benéficas. Cada árvore tem a capacidade de drenar pelo menos 80% da água da chuva. É por isso que em grandes cidades tem muito alagamento, muita enchente, porque não tem tanta árvore para absorver a água da chuva e levar para o solo.